fui num podcast e o cara fez um exercício clássico, né, do Lobo de Wall Street. Aí ele pegou lá e falou, cara, ó, finge que essa chave aqui é de uma casa, você vai ter que me vender, só que há um mês teve um assassinato nessa casa. E você tem que vender essa casa. Me vende ela. Ele perguntou. E eu falei, olha, a gente não combinou isso, mas o meu sonho é que alguém me pedisse para fazer esse exercício, que ficou muito famoso com a parada da caneta, né? Me vende a caneta e tal. Porque o que acontece? Primeiro, cara, Leonardo DiCaprio que tem ganhado aquele Oscar. Isso não tem nada a ver com conversa, mas não tem como, né? Aquela atuação dele foi genial. Segundo, aquilo ali só aumentou a lupa sobre como o vendedor é visto. Picareta, enganador. Cara, o Jordan Belfort é um criminoso, porra. E a pessoa admira, ele bate pau. Cara, pelo amor de Deus, o cara enganou um cara setado. Cara, obrigado por trazer isso. Não, para, Conceito. Vou dar um pause aqui, cara. O que você tá trazendo aqui é importantíssimo, cara. O Lobo do Wall Street. Esse cara é um criminoso. E lota evento aqui. É uma fraude. E ele lota aqui, o pessoal traz ele aqui pro Brasil, assim, gente, quem tá aqui nos escutando, por favor, cara, olha onde você tá indo. Já que a gente tá falando de empreendedor de palco aqui, tem os que nunca fizeram e os que fizeram da forma errada também. Fizeram demais. E vão, e pagam. Né? Então, voltando àquela pergunta lá que você falou, é isso mesmo. As pessoas, o cara, ele reclama, mas paga. Isso, e aí decupando a mente, então, vamos colocar hoje de um cliente, como funciona o processo? E aí eu tava contando a história lá do cara de venda, né? Então ele pegou, e aquilo lá ficou muito famoso, o Jordan. Eu falei, cara, é justamente, e muita gente fala, um monte, se você for procurar, tem um monte de podcast, quando vai falar com o empreendedor, alguma coisa, o cara faz isso, me vende um negócio aqui. E aquele filme demonstrou só isso, né? A sacada foi boa naquele contexto, naquela frase. E esse é o problema de quem olha para vendas e olha a venda daquele jeito. Como se eu tivesse um conjunto de coisas que eu vou te enganar. Eu tirei a caneta do cara para pedir a caneta do cara para vender. Eu falei, como é que eu vou te vender uma casa se eu não sei de onde você vem, o que você tem, qual que é o seu histórico, por que você quer essa casa, se esse local, se o tamanho é esse, qual que é o formato? Você tem família, você não tem. Não existe jornada de compra, de venda, o Baza. Existe jornada de compra. E aí você monta a sua estrutura baseada na jornada de compra. Então, hoje, quem domina o caminho é o cliente. Então, hoje, né, acho que eu já até comentei aqui, mais de 70% do que um cliente precisa saber para comprar, ele já sabe antes de falar com o vendedor. Ele já sabe. Então, essa jornada de compra, por onde que ele veio? Por onde que ele foi acessado? Né? Qual canal que ele veio? Qual a informação que ele tem? Ele já teve experiências ruins? Porque a primeira coisa que a gente vai fazer lá, né, no nosso modelo de venda, é tentar entender o que esse cara já teve de experiência ruim, por exemplo, com alguma compra. Porque esse medo de passar por experiência ruim é pior do que você vender benefício para ele para frente. Então, entender desse cara, como que é feita essa jornada, de onde ele veio, quais são as experiências. Então, por exemplo, eu falei para ele, o cara tentando vender a casa, eu falei, olha, imagina que é uma casa com 5 quartos, 800 metros quadrados de construção no Itaim. Eu tô vendendo por 100 mil reais. Porra, baita do negócio, né? Excelente. E eu vou vender pra pessoa, só que esse cara perdeu um pai assassinado dentro de casa. E eu vou falar pra ele que teve um assassinato há um mês pra trás. Então, quer dizer, aquilo ali tem um impacto, né, sobre essa pessoa e gigantesco. As pessoas compram pelos motivos dela, não pelos seus. Tem gente que compra carro de R$500 mil e não paga R$48 por mês pra um plano de saúde pro filho. Né? Então, que absurdo. Não é absurdo, as pessoas compram pelos motivos dela. Essa é uma atividade do vendedor, né? Não julgar, entender o que o cara o que o cliente dá valor naquilo lá. Então, quando você entende por onde que ele veio, qual o motivo, o quanto que dói naquele, né? Qual que é a sua dor, o quanto você consegue conviver, né? Quando que você quer resolver isso aqui? Quando você entende o tamanho do impacto e o quão importante para ele é aquilo, qual a pressa que ele tem, né? O que ele tem já de paradigmas com relação àquele produto, serviço. Quando você entende aquilo, como eu falei, o vendedor vira um curador. Ele não vira mais alguém que precisa convencer. Ele pega aquelas informações e ele vai fazer uma curadoria daquelas informações que você tem, que eu tenho, que o mercado tem, e a gente vai chegar para tentar entender onde que realmente isso aqui vai conseguir te ajudar. Então, essa atividade, né, de curador é a atividade do bom vendedor, do vendedor que ganha dinheiro, do vendedor que escuta. Esse cara é um cara raro. Bons vendedores, Baza, estão sendo tão procurados quanto pessoas de tecnologia. E estão sendo tão bem remunerados quanto gente de tecnologia. É só você ver os melhores vendedores. Eu vejo os nossos lá. Tem vendedor nosso que em 2 anos transformou a vida. O cara saiu de classe C para classe AA. Tem cara que ganha 30, 40, 50 pau por mês. Vendedor meu, em 6 meses, né, ganhava 2 e pouco numa outra empresa. Hoje ganha 14, 15, 16 mil com a gente lá no Sales Club. Hoje, 16 mil é um ótimo salário, né? Se você imaginar que grande parte deles às vezes nem tem formação, né? Vamos colocar aí na formação clássica. Então, quando você entende
das pessoas, por onde que ela veio, quais as dores, o resto fica fácil. Então essa jornada depende muito, obviamente, de cliente para cliente. Se ele é B2C, se ele é B2B, né? Por onde ele vem, então isso varia. E se colocando agora, hoje, de um líder ou um empreendedor, como identificar se você tem uma área de vendas de alta performance? Legal. Bom, primeiro, dar um passo atrás e ver qual é, naquele departamento, né, o nível de profissionalismo que você tem. Em geral, o departamento comercial é o mais subestimado da empresa. Em geral. Você pega uma empresa média, mais ou menos, ele já tem um financeiro, às vezes tem produto, uma indústria pequena ali, tem logística. Você tem uma indústria média, familiar média ali, o cara tem o financeiro, ele tem sistema financeiro. Ou a planilha, ali tem conciliação bancária todo dia, ele sabe centavo por centavo que saiu e entrou. Mas quase sempre tem software. Se ele tem produto, então estoque, com certeza ele tem software de logística, de estoque. Com certeza ele tem. Você vai contratar uma pessoa do financeiro, 10 entrevistas, ele quer saber de outras empresas para poder ligar, porque vai lidar com dinheiro, né? Aí ele faz teste de Excel, teste de matemática financeira, teste de HP12C, né? Ele toma cuidado, aí você vai pegar, como o cara contrata vendedor? Você não conhece ninguém aí? O pior, você não tem ninguém parado, né? Porque a gente parada é mais barata. Você não tem ninguém parado para indicar, a gente precisa de um cara que fala bem. Então, assim, você vê na contratação, em geral, como o departamento comercial mais subestimado. Quando você olha investimento em treinamento e desenvolvimento, por exemplo, você pega lá uma pesquisa da BTD lá, você vê que em indústria, geralmente, o departamento comercial não é, de longe, o que mais recebe investimento em treinamento. De longe não é. Né? Quando você vê na maioria dos departamentos comerciais, menos de 20% dos departamentos comerciais utilizam CRM. E dos que utilizam CRM, 94% não confiam nos números, quer dizer, está mal informado, o funil está mal feito, não é alimentado. Então, claramente, o departamento comercial é o departamento mais subestimado. Ali tem pouco estudo, ali tem pouca tecnologia, né? Ali tem, quando você olha para o departamento, raramente os vendedores compraram algum livro, participaram de um curso, pagaram, né? Raramente você tem uma metodologia. Então, metodologia em vendas é muito raro em empresa. Como você tem uma metodologia, você tem um playbook. Como é que eu faço abordagem? Como é que eu faço parte de prospecção? Quando acontece, vocês têm um playbook, uma metodologia que todo mundo segue? Não tem. Não tem indicadores, não tem uma equipe de... Quando a gente começa a falar no Sales Club lá, por exemplo, sobre o que é uma estrutura para escala, que a gente quebra, né? A gente pega o que um vendedor e um gestor faz e você quebra em vários outros para ganhar escala. Então, por exemplo, um vendedor que faz tudo, hoje a metodologia não é mais. Hoje a gente põe um pré-vendedor, um prospectador, um fechador, que é esse cara, põe alguém de CS para acompanhar e põe alguém de inteligência, os Sales Ops, para trazer informação. Então, tudo que o vendedor fazia, hoje agora a gente tem 5. Então imagina a velocidade que você ganha. Você pega um gestor que fazia tudo, você tem um Sales Enablement agora, você tem um Sales Ops, então o cara fica responsável só pela parte de CRM. O Enable fica responsável só pela parte da manutenção, do ongoing, né, do conhecimento que precisa ser sustentado, né, que foi passado. Então, quando você passa, as pessoas não têm a menor ideia. 99% de quem vai lá no Sales Club, por exemplo, não tem a menor ideia que existe uma estrutura dessa. Né? Sofre lá, o cara faz 15 anos que ele briga com a operação comercial porque os vendedores não alimentam o CRM. Então, você não precisa fazer isso. Você pode colocar um Sales Ops, por exemplo, com alguém de venda interna, que deixa essas informações, que é um padrão comum lá. Né? Então, todo esse trabalho vem modificando a estrutura comercial e tornando ela muito mais profissional. Então, hoje é muito mais difícil você trabalhar com vendas, mas você ganha muito mais hoje. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.